Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom, Deus me curou do câncer, né? Eu acabei de vencer uma grande batalha e eu gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês. Durante esses meses eu pensei muito em como gravar, pensei no cenário perfeito, nas coisas que eu deveria dizer, mas a verdade é que nada disso importa. Então, na cara e na coragem a gente vai e que Deus toque a sua vida através do meu testemunho. É, E eu gostaria de dizer algumas coisas importantes antes de começar esse vídeo. Ano passado eu fui diagnosticada com câncer no pulmão, mas três coisas. Não tem a ver diretamente com a síndrome de Turner, não tem a ver com o Covid e não tem a ver com as vacinas do Covid, tá? Por quê? Porque eu sei que são coisas que vão me perguntar. Então, esse diagnóstico ele veio para mim como uma tipo o presente do amigo da onça. É aquilo que você não gostaria de receber, mas você também não daria para outra pessoa. É basicamente isso. E, bom, vou começar. As coisas, elas têm ligações, né? Mas não é o motivo, tá? Esse diagnóstico, ele não veio por causa dos meus outros diagnósticos. E eu vou explicar. Bom, introduzindo para quem não me conhece, meu nome é Isabela, tenho 26 anos, moro em Brasília. Aos 10 anos eu fui diagnosticada com síndrome de Turner e trombose da veia porta, que é a veia que liga o fígado ao baço. Então, há 16 anos eu faço tratamento, né? Com equipes médicas que foram maravilhosas, inclusive através do SUS. É, eu tive Covid no começo do ano passado, graças a Deus, com sintomas leves. E aqui de casa, infelizmente, quem ficou mais prejudicado e teve um quadro pior foi o meu pai, que inclusive ficou internado. Mas eu, particularmente, tive sintomas leves e ainda por cima não apresentei nenhum agravamento e nem histórico de internação até então. Depois que eu tive Covid, eu senti umas dores abdominais e até então a gente não sabia o que era. E a minha gastro ficou preocupada do Covid ter afetado minha trombose e está gerando as dores. Então ela me internou de emergência pra gente poder fazer os exames. Porque se eu fosse marcar exame por exame, ia demorar alguns meses, né? E aí ela decidiu que ia me internar de emergência e a gente ia fazer todos os exames. E a luta começou daí, né? Eu consegui fazer todos os exames, eu tive alta da gastro, eu passei 2 dias internada e graças a Deus esses exames não deram nada, né? Assim, de grave em relação às sequelas do Covid. Mas o que aconteceu? Quando eu fiz a tomografia, apareceu um nódulo no pulmão. Lembrando, não foi por causa da Covid, tá, gente? Esse nódulo, inclusive, ele já estava lá e eu sou muito, muito, muito grata a Deus por mesmo com o nódulo no pulmão e tudo, meu quadro não ter sido agravado por causa da Covid. Mas por causa do tamanho do nódulo e tudo, a gente sabe que ele já estava lá. E Deus foi misericordioso a ponto de eu conseguir fazer esses exames para detectar esse nódulo a tempo. Então, esse nódulo saiu na tomografia de abdômen. Depois a gastro pediu uma tomografia do tórax. Depois que eu tive alta e tudo. Então, assim, eu internei em abril, fiz os exames, depois fui fazer a do tórax, retornei na gastro de julho para agosto de 2021. Quando ela viu a minha tomografia do tórax, ela falou: olha, realmente esse nódulo vai precisar ser investigado, até porque ele tinha aumentado um pouquinho. E aí ela ficou preocupada, mandou para a pneumologista. No hospital que eu geralmente trato, a pneumologista só teria para me atender este ano de 2022. Então nós começamos a procurar uma pneumologista particular mesmo, sem ser pelo SUS. E nós encontramos uma, graças a Deus, que foi a doutora Rosa.
E ela me atendeu na clínica dela, cobrou um preço acessível. E quando ela me atendeu na clínica dela, ela viu o nódulo e tudo. E ela virou e falou assim: realmente nós vamos ter que fazer uma biópsia, porque não tem como identificar, né, realmente o que é este nódulo, se é benigno, se é maligno, nós vamos precisar de uma biópsia. Mas ela virou e falou bem assim: olha, eu atendo no hospital amanhã, que é pelo SUS, me encontra lá às 10 da manhã, eu vou fazer sua guia e tudo para você conseguir continuar fazendo as coisas pelo SUS, inclusive a biópsia. Me passou o WhatsApp dela, foi um anjo, ela me passou o WhatsApp dela, ela arrumou minha biópsia e tudo. Inclusive, quando eu pedi uma segunda opinião em relação à biópsia, porque a primeira opinião que eu tive, eles queriam me entubar para fazer a biópsia, e eu fiquei com muito receio, porque eu tive meu pai, né, com um quadro de quase ser entubado e tudo. Eu não queria fazer minha família passar por isso de novo. Então, assim, ia ser muito impactante. E eles falando do risco de todas as coisas. E no final eles nem tinham material para fazer a biópsia. Então eu fui pedir uma segunda opinião em outro hospital. E graças a Deus eu consegui. O médico foi super atencioso, viu o meu caso. Falou que dava para fazer com anestesia local. Que eu parecia uma paciente bem tranquila. E eu falei para ele: doutor, isso é Deus que tá te dizendo. Porque tranquila, tranquila mesmo eu não tava. Mas Deus tem o controle de todas as coisas, foi me guiando com muita paciência e muita força durante todo esse processo. Fiz a biópsia, passei uma semana recuperando em casa. Depois o resultado da biópsia saiu, eu lembro que era novembro de 2021, numa quarta-feira. Acho que 1 ou 2 da tarde eu peguei o resultado e aí eu chorei muito. Eu li lá o tumor, eu li tudo e assim, eu me permiti naquele momento expressar o que eu tava sentindo, eu chorei muito, etc. Fui no culto à noite, fui no culto de quarta-feira. Eu lembro que eu orei muito nesse culto, fiz meus pedidos e tal, conversei muito com Deus. Deus foi me acalmando cada vez mais, né? E aí eu voltei na pneumologista com o resultado da biópsia. E ela virou e falou bem assim: olha, como nós já sabíamos, é câncer no pulmão. Como nós já desconfiávamos, na verdade, é câncer no pulmão. E aí minha mãe chorou e tudo, e eu tentando ficar tranquila ali, porque eu virei e falei: olha, tem cura, tem solução, e a gente vai passar por isso, e Deus tentando me tranquilizar e tudo. E assim, eu procurei não questionar, sabe? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Porque assim, é algo que não tem explicação. Um câncer no pulmão para uma paciente como eu, não fumante, jovem, sabe, sem nada, pelo menos no pulmão, ou sem nenhum quadro respiratório grave, não tem explicação. Porque quem tem síndrome de Turner faz reposição hormonal, faz outros tipos de tratamento. Os médicos falam sobre o risco do câncer do colo do útero, por exemplo, que se eu tivesse tido poderia ter sido explicado, e aí as coisas teriam relações, mas elas não estão relacionadas. Foi por isso que no começo do vídeo eu dei aqueles avisos para que as pessoas não se confundam. O câncer que eu tive não teve relação com os meus outros diagnósticos, tá? Nem com a síndrome de Turner. E é importante dizer isso porque eu sei que tem muitas famílias no projeto, no Turner e eu, que me acompanham. Então, assim, foi uma aprovação, né? E é isso. Então, eu fui diagnosticada com câncer no pulmão. Ela disse que era caso cirúrgico, teria que ser removido. Até aí tudo bem. E ela não me cobrou mais quando eu fui na clínica dela. A gente conseguiu fazer as coisas pelo SUS. Então, assim, a pneumologista foi muito atenciosa, me encaminhou pra tudo. Aí eu cheguei na minha gastro, que é outra pessoa maravilhosa. E aí ela virou e falou bem assim: menina do céu, tu é rara, mas tu tá cada vez se tornando mais rara, porque quais são as chances de uma paciente com síndrome de Turner, com trombose da veia porta, me vir com câncer no pulmão? E aí ela ligou,
ela mesma já pegou o resultado da minha biópsia, já ligou para a cirurgia torácica do hospital que eu trato e tudo mais. Ó, tem uma paciente, tô te mandando aí, etc. Em dezembro, eu já fiz a consulta com a cirurgia torácica. Em fevereiro, eu internei para fazer a operação, a cirurgia. E aí, assim, fiquei 20 dias internada, mais dias fazendo exame, porque a cirurgiã virou para mim e falou: olha, eu não posso te colocar numa mesa de cirurgia com os seus diagnósticos, com o seu quadro, sem que eu tenha feito todos os exames de verdade. E aí a gente fez todos, cardíaco, neuro, tudo, do fio de cabelo ao dedinho do pé. Alguns eu até repeti tudo, exame de sangue, vai pra lá e volta pra cá. E eu assim no hospital, né? Enquanto eu tava no hospital, eu caminhava, eu escutava muito louvor, eu conversava muito com Deus. Eu buscava ajudar os outros pacientes que estavam no meu quarto, que estavam no meu andar, que estavam ali precisando de uma assistência, disso, daquilo. Então eu sempre buscava, pegava, fazia isso. Pessoas que tinham retornado da cirurgia e que eu orava. Às vezes as pessoas me viam vendo o culto online, eu conversava muito com elas e graças a Deus foi um tempo de renovo, de cura, de propósito, de cruzamento de histórias que não teriam se cruzado em outras situações. Então eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci. Eu mantenho contato com elas até hoje, algumas ainda estão em batalhas, então eu coloco elas em oração e tudo. E assim, enquanto eu estava no hospital, eles não sabiam o que fazer. O que fazer em relação à data da cirurgia, porque tinha que esperar o resultado dos exames. E além disso, eles não tinham equipamento para me operar por vídeo. Eles teriam que abrir meu tórax todo. Até que a gente conseguiu os equipamentos, né, através de doação, de transferência e etc. A gente conseguiu os equipamentos que não só poderiam ser utilizados para mim, mas pôde ajudar outros pacientes. A gente conseguiu essa doação. O próprio diretor do hospital ficou sabendo do caso e tudo, ficou administrando tudo. Outra coisa também é que eles ficaram bem chocados de eu ser jovem e ter um prontuário desse tamanho, mas o diretor do hospital deu assistência à nossa família e cuidou do caso pessoalmente. A gente conseguiu esses equipamentos, eu consegui fazer cirurgia pro vídeo, onde o corte é bem menor, a cicatriz que eu tenho hoje é quase nada, então eu tenho uma cicatriz pequena e o ponto do dreno, e é isso. Então assim, e enfim, chegou o dia da cirurgia. E quando eu desci pro centro cirúrgico, eu tava com a minha mãe, mas eu achei que eu estaria mais nervosa, só que Deus foi me consolando muito durante todo o processo. Durante todo o processo, Deus foi me consolando, colocando pessoas no meu caminho que estavam ali. Eu recebia visitas, eu recebia mensagens, eu fazia videochamadas, tudo isso. Teve o nascimento da minha sobrinha, então eu pensava muito em conhecer a minha sobrinha quando tudo isso passasse. Teve muita coisa acontecendo, né, do lado de fora, enquanto eu estava do lado de dentro. Tive que passar o carnaval internada, que foi difícil para mim, porque geralmente eu tô no retiro da igreja, tô correndo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E ver o pessoal lá e não estar foi muito difícil pra mim. Gente, eu prometi que eu ia tentar gravar esse vídeo da maneira mais leve e transmitir a mensagem de maneira mais simples, e que eu ia tentar não chorar, mas se eu chorar, vocês já sabem. E outra coisa também, foi muito rápido, assim, eles já me deram a anestesia, então eu não tive muito tempo de pensar, de olhar para a sala de cirurgia. Eu só recebi a anestesia, logo eu apaguei. E eu lembro que a minha expectativa era: eu vou passar por 4 horas de cirurgia, vou voltar pro meu quarto e eu vou para casa, sabe, do jeito que tinham me falado. E aí, isso eu entrei pra cirurgia, era quase meio-dia.
E aí eu acordei 10 da noite e eu olhei e eu tava na UTI. E isso me deu muito medo. Eu tava sozinha, eu tinha acordado sozinha na UTI. E isso me deu muito medo porque eu pensei que alguma coisa tivesse dado errado. Eu tava com oxigênio, eu tava com todos os aparelhos ligados e aquilo tudo. Mas aí é, Deus foi me acalmando e eu vi que eu tava movimentando, que eu tava mexendo. Eu ainda tava com muita dor. Meu celular tinha ficado com a minha mãe. Então, assim, a enfermeira veio, ela me deu mingau, que foi a coisa que eu comi depois de 2 dias sem comer, preparando pra cirurgia. E aí, logo depois, eu lembro que eu dormi de novo. E aí, na manhã seguinte, a médica veio conversar comigo, que depois eu ia pro quarto, porque ela quis me deixar 2 dias na UTI de observação e etc. Que tava tudo bem, que a cirurgia tinha durado 6 horas, tinha durado mais, porque tinha sido mais delicada do que eles pensavam. Ela disse que minha mãe conseguiu falar comigo. Depois a minha mãe virou e falou que quando eu saí da cirurgia às 7 da noite, ela foi lá, falou comigo, eu reclamei de dor nas costas e voltei a dormir, mas eu não lembro disso. Eu lembro de acordar só 10 da noite. Então, assim, provavelmente ainda estava muito dopada de anestesia, de remédio, de tudo. Mas eu fiquei muito feliz da minha mãe ter me visto, né, de ter falado comigo e etc. Porque eu sei que foi muito complicado para ela ficar esperando notícia. Ela também não ia poder ficar na UTI, até porque ninguém tava podendo, né? A questão da pandemia e tudo também. E aí, assim, aos poucos, sabe? Aos poucos eu fui me recuperando na UTI. Aí começou outra guerra, que foi pra eu voltar pro quarto. Eu tava muito agoniada pra ir pro quarto, eu não queria mais ficar lá. E aí voltei pro quarto, mas eu tava andando devagarinho. Tinha muito líquido, muita coisa no meu pulmão que eu ainda tava expelindo. Eu tava com dreno, que depois eles tiraram, a sonda depois eles tiraram. Fomos tirando as coisas aos poucos, eu consegui movimentar normal, fui andando sempre devagarinho, fazendo os exercícios que eles mandaram. Até que finalmente eu fui pra casa, né? E mesmo quando eu fui pra casa, Deus continuou me abençoando, porque eu consegui fazer fisioterapia também pelo SUS. Então, 2 semanas depois que eu tava operada, eu já comecei a fisioterapia respiratória e tive alta ontem. E depois de quase 5 meses, então assim, a fisioterapia eu comecei com movimentos muito pequenos, os pontos doíam muito, mas depois fomos esticando, fomos, né, tendo condicionamento físico, a cicatrização foi acontecendo, a minha cicatrização foi muito boa, o líquido que estava no pulmão foi desaparecendo, foi sendo absorvido junto com os exercícios, com as coisas que eu fazia. Então a fisioterapia foi ajudando nisso. A gente foi, a acordo que ia cicatrizando, a gente fazia mais movimentos, mais mobilidade, mais tudo. Até eu terminar na esteira, nos pesos, em tudo, e ver que eu realmente já tava pronta para ser liberada para exercícios físicos normais, atividades normais, e tive alta. Então, assim, ontem eu me emocionei muito, porque eu lembrei do dia que eu cheguei, né? No dia que eu cheguei na sala de fisioterapia, eu conseguia levantar os braços bem pouco, eu sentia muita, muita dor. Respirar para mim doía. E poder tá com a minha família, poder estar dançando, poder estar fazendo uma esteira, caminhando, respirando, indo na casa dos meus amigos, podendo estar fazendo tudo isso hoje sem sentir mais nada e saber que de toda essa luta a única coisa que sobrou foi uma cicatriz é muito emocionante para mim. Eu sou muito grata a Deus,
Sou muito grata a cada pessoa que Deus foi colocando na minha recuperação para me ajudar a passar por isso. Seja vendo vídeos comigo, escutando músicas, seja me visitando, trazendo presentes, ou mandando mensagens, ou qualquer tipo de coisa. Eu sei que meus amigos, minha família tiveram muito comigo nesse momento, tiveram muito preocupados. Foram meses de adaptação, de recuperação, onde eu foquei na minha saúde mental, na minha saúde física. E agora estou retomando as minhas atividades, a minha carreira, retomando todas as coisas. Tive alta da cirurgia, agora vou ser acompanhada pela oncologia, porque é protocolo, né, obrigatório. Eu sou acompanhada pela oncologia, mas todos os médicos disseram que eu estou curada. E eu dou muita glória, eu dou muitas graças. Todo dia eu falo obrigada, meu Deus. Porque são poucas coisas que a gente dá valor, né? O ato de respirar, eu tá respirando hoje sem doer. Eu lembro que a primeira vez que eu espirrei, gente, os pontos, nossa, foi horrível. E Deus tem feito eu passar por todo esse processo com muita paciência, com muita força que só Ele poderia me dar. Então todo dia eu faço meu devocional, todo dia eu faço minhas orações. Eu voltei depois de 2 meses de cirurgia, eu acho. Voltei para a igreja, voltei para os eventos da igreja. E assim, tudo isso tem sido maravilhoso, tem sido um tempo maravilhoso. Deus tem me curado, me renovado, me dado paciência. Mais um diagnóstico, mais uma luta. Quem está nesse projeto me acompanhando sabe que é muito difícil, né? Se ser diagnosticada já com a síndrome de Turner, já com a trombose, já com tudo. E mais esse agora, mais essa luta, mas essa luta foi vencida. E eu sou muito grata mesmo. E assim, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. E Ele é bom naqueles que confiam nele, né? Para aqueles que confiam nele, na verdade. E Deus tem me mostrado muito o caminho da sabedoria, da paciência, de não tratar as coisas com ansiedade, de confiar na vontade, na bondade dele, que as coisas dão certo. E, gente, enquanto eu tiver oxigênio, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver propósito, enquanto Deus me quiser aqui nessa terra, eu vou estar vivendo, eu vou estar aprendendo, eu vou estar dando o meu melhor, né? Porque os obstáculos, as provações, elas vêm, mas a diferença é a forma como a gente lida com elas. Então eu quero deixar esse testemunho para mostrar para vocês que Deus é fiel, o amor dele prevalece, né? Ele nos fortalece, nos guia, nos abençoa. E eu espero de verdade que vocês tenham sido tocados por esse testemunho, que Deus tenha falado através da vida de vocês, porque eu tenho lido muito a Bíblia durante esse tempo. E fala muito sobre força, sobre sabedoria, sobre provações, sobre confiança e sobre a forma mais pura de amor. Durante todo esse processo eu recebi muito amor. Desde o ano passado, onde eu estava desempregada, não podia assumir nada, porque eu não sabia se eu ia fazer quimioterapia, se não. Foi uma confusão. E assim, eu tô tendo até hoje que trabalhar como autônoma, porque por causa das consultas e tratamentos e ver como é que tudo vai ficar. Mas agora eu quero retomar a minha carreira, então Deus tem me dado direcionamento para isso. E eu gostaria que vocês tivessem como mensagem desse testemunho a cura, a fé, e que os sonhos de Deus, eles não morrem. Eles não morrem. E eles são maiores que os nossos sonhos, né? Não adianta eu me perguntar por que eu. Não, eu tenho que falar, Senhor, me usa. Se me der um diagnóstico, se eu estou dentro desse hospital, me usa, porque eu vou tocar a vida dessas pessoas.
sabe? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E não porque merecem, não porque, sabe? Mas simplesmente acontece. E não cabe a nós, não tá no nosso controle medir, não tá no nosso controle julgar. Agora está no nosso controle a forma como a gente lida. Está no nosso controle confiar. Principalmente confiar em Deus. Então eu tô deixando esse testemunho aqui. Eu sei que esse vídeo foi muito aguardado por vocês. Eu pensei muito no que dizer durante esses meses, em como resumir essa história. Porque a verdade é que mesmo resumindo, eu não tenho palavras para expressar o que foi passar por tudo isso. Mas eu até brinco com as meninas, né? Eu sou formada em 4 idiomas e é uma das experiências da vida onde eu não acho palavras em nenhum deles. Então, assim, eu venci o câncer, eu tenho orgulho disso, mas não foi por mim, sabe? Foi Deus, foi Deus. Foi Deus que me tirou daquela UTI, foi Deus que me trouxe para casa, foi Deus que me fez recuperar. E eu quero dizer para vocês que por mais que a gente passe por momentos difíceis, Ele não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Então, assim, que vocês também tenham bênçãos e curas e testemunhos para contar na vida de vocês. E que Deus abençoe vocês. E agora a gente segue em frente, a vida que continua. Eu espero trazer muitas novidades para vocês aqui no projeto. E a gente toca para frente, né? E tô gravando esse vídeo para que fique registrado o amor e o poder de Deus sobre a minha vida no ano de 2021 e 2022 e na minha luta contra o câncer, e dizer que hoje também eu decidi pegar essa luta, né? Então eu estou em parceria com a Abrace, que é a Associação Brasileira de Câncer, estou em parceria com várias outras coisas, porque se a minha vitória veio, eu quero trazer a vitória para outras pessoas também. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa de uma mensagem de força, que precisa ouvir do que Deus é capaz. E é isso. Então, beijo. Eu sou muito grata a todas as mensagens, todos os carinhos que eu recebi. E que a gente possa crescer cada vez mais juntos, tá bom? Então, um grande beijo.